autores, tipo o David Boadella, o Reich e o Stanley Kahneman, eles não são muito ligados nessa parte do grounding, do centering, do facing, que é uma psicologia mais neo-reichiana. Né? São terapeutas que complementaram a terapia corporal, falando aí do movimento de pulsação do corpo, pulsação e contração. Né? Então, é sobre esse é o âmago do tema que eu quero explorar. Hoje eu vou abordar o self corporificado. Eu estou seguindo o slide, tá? Esse é o nosso terceiro slide aqui, né? Em torno mais ou menos de 20 minutos, que a gente sempre tem feito, para falar sobre o self e como que esse self guia o nosso processo de corporificação durante a etapa da nossa vida. Antes de mais nada, se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal para receber as novas notificações dos vídeos, das aulas, né? Essas palhinhas que eu venho dando aqui, né? Lembrando que a supervisão que acontece toda quinta-feira está aberta para quem gostar desse tema, para quem estiver interessado, para terapeutas que lidem com a sexualidade, que lidem com o corpo, né? Então, sejam bem-vindos, se sintam aí bastante à vontade para me contatar, né? Para que a gente possa interagir, tá? Caso vocês queiram, se interessem, é só falar comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos direto ao assunto. E esse slide de hoje nós vamos falar sobre que o self é um estado somático emocional. O contato e o relacionamento emocional são gerados pelas qualidades de pulsação, vitalidade, energia, excitação e sentimento pelo estado das células e órgãos. Olha que bacana, né? Fala dessa qualidade vital das nossas células. O contato e o relacionamento emocional são gerados pela qualidade de pulsação, vitalidade, energia, excitação e sentimento pelo estado das células. O self é um fluxo contínuo de respostas cognitivas e emocionais que buscam manter e organizar formas de expressão. Isso significa que a forma é mais do que uma simples expressão da função. Na verdade, ela é uma função. O self, ela é uma estrutura psíquica, né? Uma estrutura da mente. A terapia corporal fala que não. O self, ele é um pulso, uma pulsação de vida. Não falo que é um impulso, viu, gente? É uma pulsação, porque ele pode tanto pulsar expandindo quanto contraindo. E aí, durante os nossos estágios na nossa vida, em várias situações que ocorrem, a gente tem as nossas reações diante das coisas, né? E aí, o Kahneman, ele situa 4 tipos de atitude, de atividades, né? Que podem acontecer na nossa vida, 4 tipos de situações que faz com que o corpo se molde de uma forma mais agressiva. Tá? Ele vem chamando essa energia de uma energia agressiva, né? É uma energia que ela agride o nosso corpo. Tá? Só que e não é a situação de fora que agride, não é a pessoa que é o agressor. Né? Não se trata de ter um agressor, se trata do que o corpo ele se coloca na condição de agredido. Por que isso? Né? Por causa de estruturas de como o corpo precisa reagir. Isso a gente falou no slide passado, que dependendo, né, da nossa formação intrauterina, da nossa formação celular, né, desde de embrião e até mesmo espermatozoide, né, a gente tem uma forma como o endoderma se organiza de acordo com as percepções e captações que os nossos órgãos sensoriais captam durante a nossa gestação, né? Voltando a falar, o feto é formado de fora para dentro. Então, primeiro a gente forma o ectoderma, as capacidades cognitivas, para depois formar o endoderma. E esse endoderma, ele é cheio de pulsação, cheio de víscera. Ele é visceral, né? São aqueles órgãos e aquela estrutura que pulsa, onde mais pulsa a energia vital em nós, dentro do endoderma, no endoderma. Então, durante nosso desenvolvimento, a nossa vida, a gente passa por algumas situações que o nosso corpo não tem a carga pronta já para lidar com aquilo, né? O Kahneman fala que dependendo da situação, né, que requer uma carga energética muito grande e a gente não está preparado
dentro do sistema simpático, né? Digamos assim. Nós não temos adrenalina o suficiente, nem temos recursos suficientes para reagir adequadamente àquela situação, o nosso corpo entra num estresse, né? O nosso sistema simpático ele vai ter que se virar para produzir ali hormônios e ferramentas para que o nosso corpo consiga fazer com que a gente sobreviva. Essa questão aí que a gente está falando, né? Ele está falando aqui que isso forma o self. Jamais o nosso self, ele já é pronto. Ele vem se formando até a hora da gente morrer, né? Então, o self ele é um estado somático, emocional, contínuo. Mas ele não é simplesmente respostas, né? Até mesmo que Kahneman fala, como pensava Freud, né? Ele não é respostas cognitivas e cerebrais. Ele é uma resposta conjunta, é o nosso corpo que abarca essa situação. É o nosso sistema vegetativo. O cérebro, ele capta isso e ele se organiza, mas quem manda esse sinal para o cérebro é o corpo. Então, ele diz aqui que o self é um estado somático contínuo, né? Por causa disso. Porque é no corpo que a gente vivencia o self. O self, ele está configurado na forma do meu corpo. A genética, ela trabalha mais com a questão, por exemplo, de cores, da cor da nossa pele, né? A questão do sexo e fenótipo, né? Que nós vamos nascer. Mas o fenótipo são, sim, características simplesmente materiais do nosso corpo. Então, isso não interfere necessariamente na formação do nosso corpo. Segundo Kahneman e segundo os terapeutas corporais, eles dizem que o nosso corpo ele passa o tempo todo por processos de formação, dependendo dos níveis de reação e de agressão que a gente sofre durante o nosso desenvolvimento. Então, por isso que ele fala, o self é um estado somático emocional. Somático é corpo, né? E como que o nosso corpo se organiza ao receber uma agressão externa. Falando sobre isso, né? Vamos lá aqui no slide. O self é um fluxo contínuo de respostas cognitivas e emocionais que buscam manter e organizar as formas de expressão. Isso significa que a forma é mais do que uma simples expressão da função. Ela é uma função. A forma tem uma função de moldar o nosso self. É a partir do nosso corpo que o self se forma. Quero dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma criança, de um bebê, depois que ele nasce, e ele quer mamar, né? E aí, às vezes, a mãe coloca, ou, né, o cuidador coloca no berço, e o bebê chora, 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 e não, ela quer esperar 2 horas até amamentar, porque esse é o certo, que ouviu não sei aonde, não. E às vezes a criança chora, 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 e ela não é atendida naquele momento ali, tá? Essa é uma questão bem primária, né? Daí ela vai chorar por alguns minutos, né? E aí daqui a pouco a mãe a cuidadora vai vir amamentar, seja com leite materno ou seja com o leite de mamadeira. Agora, digamos que essa criança cresça mais um pouquinho e a mãe esteja muito ocupada, o cuidador esteja muito ocupado, essa criança chora por vários motivos. Chora porque está com a fralda cheia, chora porque está com sensação de fome, chora porque está enjoado de ficar no berço, e chora, e chora, e chora. Primeiro é um choro de pedido de ajuda, né? Chorando e pedindo para que tirasse aquela situação. Depois é um choro de raiva. Poxa, não me ouviram, não vieram me ajudar. Chora com raiva, né? Chamando, gritando. Né? Eu tô te chamando, por que você ainda não vem? Igual a gente faz quando a gente vira adulto, chorando de raiva. E aí, se esse choro não é ouvido novamente, ele vira um choro de lamentação. E aí, nessas fases que a gente está falando aqui, né, dessa fase primeira, que a criança chora, porque ela quer o negócio naquela hora, mas não é naquela hora que ela vai ter. Não é assim que pode ser. A gente não pode ser atendido na hora que a gente quer, né? É assim que o mundo fala pra gente. Você não pode ser atendido na hora que você quer. Nem quando você é criança, que você não sabe regular ainda as demandas do seu corpo. Não, você não pode ser atendido naquela hora. Que é isso? Bebê vai mamar de 2 em 2 horas, né? E criança também, e por aí vai.
Enfim, a gente é ensinado dessa forma. E aí tem essa primeira parte. Na segunda parte, a criança chora, passa mais um pouco, ela chora, chora, chora pedindo. Eu tô com fome, eu tô com uma fralda molhada, ou eu tô com alguma coisa que tá me incomodando, eu tô cansada de ficar no berço, né? Traduzindo em palavras. Nada de alguém vir ajudar. Aí na terceira fase, eu tô apertando, tô te chamando, por que que não vem? Que droga, que coisa, que saco, que raiva, eu tô chamando, ninguém me ouve. Terceira fase. A quarta fase, a criança já desiste, já simplesmente lamenta pelo abandono. Olha, gente, que coisa triste, né? É triste. É muito triste saber que isso existe. Então, o Kahneman coloca esses quatro estágios, né? A gente vai escalando, né? De acordo com as nossas súplicas. Isso é um exemplo muito simples, tá? Mas que é, ele vale de todos os outros que a gente vai falar aqui, né? Eu dei esse exemplo. O segundo exemplo e último, né, que exemplifica essa situação. Até mesmo tem uma escala aqui que eu vou mostrar para vocês, de uma pessoa que está levando um choque, um susto, a reação, depois o congelamento, e depois a pessoa, ela desmorona, né? Por exemplo, você está em algum lugar, parado numa loja, na rua, e de repente um carro se desgoverna e vem para cima de você. E ali muitas vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes não dá tempo, né? Mas o que que significa esse não dá tempo? Significa que o meu corpo não estava preparado o suficiente, né, em termos de prontidão, ou ele não estava investido de um impulso elétrico, né? De sinais de vitalidade, né? De adrenalina. Eu estava viajando ali numa imagem de Buda, né? Num Japamala, numa coisa. Estava lá na Índia pensando ali, e aí eu só ouço aquele barulho do carro e ele vem na minha direção. Não estou preparada para isso, né? É o que a gente estava falando aí no slide passado também, de que hoje em dia o nosso corpo ainda foi programado para que a gente sempre assuma uma atitude de defesa ou ataque, mas que nossos dias de hoje nós não precisamos mais usar esses mecanismos, o nosso corpo meio que perdeu essa regulação, né, de estar alerta. Alerta realmente, tá? O tempo todo, não é alerta da ansiedade, não, é alerta de ação, ação. E aí o que que acontece? A primeira coisa que eu faço é o choque, né? É o choque. E aí, a segunda fase, vamos lá, deixa eu só colocar aqui para a gente poder falar com vocês aqui, né? A segunda fase é a defesa, né? A gente faz assim para que a gente possa se proteger, certo? Depois é o tentar correr, tentar se desviar daquilo ali, né? A quarta é a raiva de não ter conseguido, a frustração. Isso é o trauma, tá? Eu vou explicar para vocês, em cada uma delas é uma fase. A quinta fase, você fica decepcionada, aí vem a frustração mesmo, né? A quarta é a raiva de não ter conseguido, que injustiça, por que que isso foi acontecer comigo? De onde que esse carro saiu, né? Esse carro não era para ter subido, eu estava na calçada, sabe? Eu não merecia isso, né? Aí vem a quinta da derrota. Eu não consegui fugir, eu não consegui correr, o meu corpo não reagiu. E a sexta é o colapso. Nem sempre isso acontece, gente. Depende da intensidade da agressão, tá? Nesse caso, é uma agressão extrema, porque nesse caso a minha vida está correndo risco, né? O caso do choro do bebê, a vida dele estava correndo risco, sim, mas não um risco imediato. É um risco prolongado, né? Que durante muito tempo na vidinha dele ali, nos meses dele e anos, provavelmente ele vai viver aquela situação, se as pessoas que cuidam dele não mudarem, entendeu? A ilustração a seguir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas essas posturas evidenciam tanto um aumento como uma diminuição da atividade excitatória, levando à construção de dois grupos de formas. Aí o Kahneman fala overbound e underbound. O que que é o overbound? O overbound é até o quarto, tá vendo? Ó, aqui a pessoa se dá conta de que o perigo está vindo. A segunda, a pessoa tenta se defender, né?
Na terceira, a pessoa tenta fugir. Na quarta, a pessoa está com muita raiva, porque não conseguiu, né? E aí, no quinto, já tem aquele estado de frustração. E no sexto, total derrota, colapso. Vocês estão vendo aqui esses desenhinhos vermelhos? Esses desenhinhos vermelhos aqui significam o endodermo, os órgãos, né? E o nosso sistema de regulação emocional visceral diante dessa situação, tá? Essa situação do carro, por exemplo, né? Aí que eu estou falando. As posturas overbound, 1, 2, 3, que resistem aumentando a intensidade da tensão e da pressão. Detém a pulsação, né? O que que é movimento? É um movimento de contração, né? Se você está detendo a pulsação, você está enfiando, introjetando ela para dentro, né? Então, você está contraído, tá? Você está rígido. Criam segmentação nas estruturas e sistemas e recrutam mais camadas de experiência para ir ao mundo e voltar para o seu próprio mundo. O que que significa isso? A gente se desorganiza, né? Nosso sistema energético orgânico se desorganiza. Por que se ele desorganiza? Eu estava ali olhando a vitrine, olhando o Buda e o Japamala, estava viajando na Veneza. E aí veio um carro, eu me dou conta desse carro, depois eu tento parar e vejo do carro, vai passar por cima de mim, eu tento fugir e ele me pega, né? E aí eu tomo aquele trauma. Aí é o trauma, porque o trauma é a dor. É onde você sente impresso no seu corpo o impacto daquela agressão, que na maioria das vezes é físico, tá? Na maioria das vezes é físico porque você sente dor, tá? O trauma, ele tá muito ligado à dor. A dor é uma memória, é a memória mais forte do trauma, tá? É a dor. Tudo que causa dor, a gente tende a evitar. Então, nesse quarto estágio aqui, é o estágio do trauma, é o estágio da dor. Nesse ponto aqui, eu estou no auge da minha contração, tá? No auge da minha retenção aí de energia, né? Da rigidez. Então, ele recruta, né? E desorganiza o meu corpo, porque até então meu corpo estava no parasimpático, né? Estou relaxada, estou aqui na vitrine, olhando Japamala, viajando Buda, e de repente o meu corpo teve que, de uma hora para outra, né? Virar giraia. Tá, ok. E aí não rolou, né? Claro. E aí ele se desorganiza todo, ele vai lá no pico de adrenalina, mas o que que acontece? Ainda assim, eu tomo a porrada. Ele se desorganizou, só que ele vai se estruturar de novo, porque ele precisa reformular a estratégia dele. Entendeu? É igual aquele lance, quando você faz um cálculo, uma estratégia, dá errado, você tem que formular ela. É isso que o nosso corpo faz, por isso que o nosso corpo muda de forma. Né? É o que o título do slide de hoje, sobre esse contínuo, né? De formação contínua do nosso self, porque isso significa a maneira como a gente se estrutura, isso é self. Não é ego. Nós não estamos falando de ego e de superego, tá? Estamos falando de self, eu verdadeiro. Por outro lado, as posturas underbound, 4, 5, 6, porque overbound, desculpa, gente, underbound, né? A pessoa já desistiu, ela entregou, entendeu? Depois que ela sentiu a dor, sentiu o baque, ela viu, não, me pegou, já era, agora não adianta eu querer fugir mais, eu tenho que lidar agora com o estrago. Que cedem diminuindo a intensidade da tensão e pressão. Olha que interessante, olha esse movimento, né? Eu contraí para poder aguentar a porrada, não deu certo, a porrada pá, veio. Depois que a porrada veio, que eu tomei, senti a dor, aí o que que o meu corpo vai fazer? Ele vai expandir, porque o nosso corpo está sempre em movimento. Por que que ele vai expandir? Porque ele vai relaxar. Ele vai relaxar de uma forma dolorosa, de uma forma não satisfatória, mas ele vai precisar relaxar, já aconteceu, né? Então ele vai relaxar, tá? Nesse sentido aí, no sentido é, negativo, que cedem, diminuindo a intensidade da tensão e pressão, perdem a qualidade importante do seu pulso e não usam camadas
e não usam camadas de experiência para ir ao mundo e voltar para o próprio mundo. Como ele foi pego, ele não pôde fugir, ele não pôde se reestruturar. Ele vai ter que se reestruturar na marra. É como se ali criasse uma calosidade. Um tecido morto em cima daquele tecido que era para estar ali foi arrancado. Entendeu? Como se fosse uma cicatriz. Tá? Não é uma reformulação, por exemplo, se eu estou gordinha, eu vou na academia malhar para emagrecer. Tá? Eu não estou fazendo ali uma transformação, eu estou fazendo uma substituição. Então, você não volta para o seu próprio mundo, você se reorganiza para o mundo que você precisou se organizar para poder sobreviver, não para o mundo que você queria. Resistir e ceder, aumentar e diminuir, ou ainda expandir e contrair. Influenciam a vida inteira do organismo nas esferas do pensamento, sentimento, emoções e comportamento. Então, isso é um exemplo de uma coisa bem direta, né, que acontece com a gente, um trauma. Não é todo mundo que sofre um trauma desse, por exemplo, que eu dei exemplo do carro. Mas várias pessoas são agredidas, né? Se sentem agredidas, são agredidas, mas o fato é esse, elas se sentem agredidas de várias formas. E aí tem esses níveis, né? Que é o choque, o, o trauma, o abandono e o colapso, certo? Então, o primeiro é o choque, você fica assim, eu não acredito que o meu choro não foi ouvido, eu tô aqui chorando, pedindo ajuda e ninguém me ouve, eu tô chocada, né? Aí o segundo, né? Você sente a dor de estômago porque você está com fome e ninguém veio te socorrer. É o trauma. E o terceiro é o abandono, né? Você fica naquele choramingo, né, daquela tristeza, sabe? Remoendo. Nossa, nunca ninguém me atendeu, eu chorei tanto tempo, eu fui abandonado, eu fui largado. E aí, gente, o quarto estágio é assim, a entrega. A pessoa está apática porque ela já está acostumada que ninguém jamais vai ouvir os apelos dela. Isso acontece com muitas pessoas, sabe? E muitas pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Por quê? Porque o corpo já deu, né? O corpo, ele já ficou rígido, ele já sentiu a porrada, e ele já se reorganizou naquilo tudo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o corpo muito retinho, sabe? Muito sem forma, muito retinho, são pessoas que se organizaram de uma maneira rígida, né? Pessoas que estão assim um pouco arredondadas, sabe? Não é que são gordas, são arredondadas. Às vezes tem a perna fina, o braço fino, mas tem o abdômen cheio, né? O peito, sabe? Aqui o pescoço e tal. São pessoas ali que se sentiram, de uma certa forma, inchadas, né? São pessoas que precisaram aumentar o seu limite corporal para aguentar um contínuo de falta de resposta do mundo. A pessoa rígida é aquela pessoa assim, que levou porrada, endureceu. Levou porrada, endureceu. A pessoa que está inchada, que está assim, você vê que ela está inchada, é como se ela tivesse inchada, cheia de água, né? É uma pessoa que está, assim, levando porrada há muito tempo, tá? Durante muito tempo aí. É uma questão de crônico, crônica. Ela, mas o que que acontece, né? Ela se permite viver nessa situação? Aí a gente pergunta, né? Por que que essa pessoa se acomodou dessa forma? Ela sabe disso? É consciente? Óbvio que não. Porque o corpo dela, para ele, já tomou as medidas que devia ser tomada. Não, eu enchei os órgãos e os tecidos de líquido para poder fazer um amortecimento. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então, para o corpo, para a pessoa, ela acha que ela já tomou as medidas certas. Então, o cérebro não foi comunicado que ela precisa sair daquela situação. Entendeu? Porque para ela já tomou a atitude necessária.
E vem a fase final, que é o colapso, né? A pessoa, ela fica, por exemplo, você percebe que os órgãos dela e que as partes do corpo dela estão estufados. Estão assim, mas estufados mais na parte de postura, sabe? Já chegou na parte esquelético-muscular, porque a pessoa, ela já entregou os pontos. Ela está cansada, ela está arriada. Mais uma vez, é mais difícil ainda dessa pessoa tomar consciência, né? Consciência aqui que eu falo, entendeu? E sair desse estado, porque o corpo já fez o que tinha que ser feito. Então, a gente no consultório, num setting de terapia corporal, a gente precisa trabalhar com esses pacientes a pulsação de vida dele. A gente precisa fazer com que o corpo dele pulse, os órgãos, as posições que a gente vai pedir para ele fazer, de uma certa forma, aí entra bastante a parte do lowering, né? Que é a parte do grounding, né? De você fazer a pessoa entender que ela precisa passar todo esse peso que está nos órgãos dela, na parte do abdômen, do peito, do tórax e da garganta, ela precisa descer, gente, para o chão, para a gravidade, a gente precisa descer da pelvis para baixo. Tá? Isso aí já é o tema do nosso próximo slide, né? Como que a gente trabalha essa energia vital com o paciente, que a gente transforma essa energia que está ali, aquela massa de energia morta, né? Que não tá vital, não está com vitalidade, ela está assim inchada. Como que a gente faz para que essa massa de energia morta desça para a pelvis e desça para o chão? Então, esse trabalho com a terapia corporal, com o chão, com o firmar-se, é muito importante para que esse paciente volte a significar a sua energia no seu campo como um todo. Que a gente faça um trabalho de desviscerar esse sentimento, esse self, e trazer esse self para a sua estrutura facial, para a sua estrutura corporal, para movimentos, para a fala, a integração da fala com a emoção. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente pulse, para que ele reorganize novamente esses traumas, né, que estão ali no corpo dele, que o que ele significou aquilo a vida inteira. É o trabalho da terapia corporal, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí a gente vê no set, a gente vê na clínica o corpo do paciente mudar. A gente vê na clínica a expressão, o sorriso, os olhos, sabe aqueles olhos apáticos que olha para você, mas está olhando através de você? Aquela pessoa que tem sempre o queixo caído, a coluna assim curvada, a barriga estufada, os pés para dentro, as pernas um pouco tortas para dentro também, o quadril achatado para dentro, com a bunda enfiada para dentro, assim, sabe? E aí você vai fazendo esse trabalho de pulsação com o paciente, de trazer essa energia, mexer essa energia orgânica que está dentro dele. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou aqui à disposição, tá? Deixar comentário no chat, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail. Tem o meu canal aí também, o Centro Atma Shakti, né? Que fala aí da integração da psicologia corporal com o Tantra. O Tantra é a parte bonita que entra aí depois, né? Que o paciente ele já fez essa integração do corpo, aí ele vai para a parte onde ele vai se sentir divino, onde ele vai superar todos esses traumas que ele viveu aqui embaixo, né? Com pais, cuidadores, pessoas que foram grossas, pessoas que né? Que ele não teve uma boa seletividade para lidar, ele vai transcender isso. Então, o Tantra vem essa parte aí da transcendência. Além da transcendência física, né, ainda existe uma outra transcendência ainda. E isso aí a gente vai falar, é uma das últimas coisas que eu vou falar, porque o Tantra vem realmente depois que a gente já lidou com esses processos aí de desencoraçamento do paciente. E é aí que entra, talvez, né, muito o interesse de terapeutas tântricos que estejam lidando dentro da clínica da sexualidade, mas né, não só do Tantra, mas também como terapeutas da clínica da sexualidade, seja da psicanálise, seja é, cognitiva, seja analítica, seja de que linha for.
É importante a gente saber aí dessas bases de como o corpo do paciente, a história que aquele corpo está trazendo ali para nós. Um grande beijo e abraço apertado, ótimo final de semana.